Olá, meus queridos amigos de boa. Bom, hoje nós vamos fazer aqui um combate entre dois personagens bem icônicos. E o duelo vai ser entre o Seiya de Pégaso e o Gabu ou o Chomp. E eu não vou estar sozinho nesse vídeo, já que o Sascastelo, né, o nosso queridíssimo Sascastelo, vai estar falando aqui sobre o Gabu de Dinossauro Rei. E eu vou estar falando sobre o Seiya, porque segundo ele conhece mais o Gabu do que o Seiya. Mas enfim, se você se interessou pelo tema desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos começar o vídeo, né, meu nobre? Começando pelo Seiya de Pégaso de Saint Seiya, ou Os Cavaleiros do Zodíaco, se você preferir. Ele é o protagonista, tipo assim, tem 5 protagonistas e ele é o principal deles. E ele acaba se destacando porque ele simplesmente não desiste de lutar. Quando ele cai, ele se levanta, principalmente na luta contra o Saga. E ao decorrer de todas as séries, o Seiya já arrecadou muitas formas. Quer dizer, foram 3 só. E foram a forma base, digamos assim, dele, que é a armadura de Pégaso normal, a armadura de Sagitário, que ele usou tanto na saga clássica quanto na saga Ômega, e a armadura divina, que é a armadura mais forte dele e a forma mais poderosa do Seiya. Ele já enfrentou uma cacetada de inimigo que, tipo, tinha uma escala de poder muito mais avançada do que ele. Tipo, os Cavaleiros de Ouro, que tanto a patente quanto o poder dele era maior. A patente eu me refiro à armadura, porque são 3 patentes no caso, bronze, prata e ouro. Já sobreviveu a Cápsula do Poder e o Relâmpago de Plasma do Ayora de Leão. Conseguiu sobreviver aos ataques do Shaka, que é o homem mais próximo de Deus no anime inteiro. Agulha Escarlate do Milho de Escorpião. Sobreviveu aos desafios da Casa de Sagitário. E sobreviveu a toda a porrada que ele sofreu do Saga. Inclusive aquilo lá era basicamente uma rodinha punk, né? O Saga bate, o Seiya apanha. Mas enfim, vamos ver o que o Sascastelo tem a dizer sobre o Gabu. Olá, meus amigos, olá, minhas queridas, boa tarde para todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu estou aqui como um segundo apresentador aqui no canal do Mark Anime, um salve para ele, e irei falar sobre o Gabu, aquele tricerátopo amarelo que solta raios que todo mundo gosta, exceto o Terry no Gamer. Mas enfim, vamos começar com o nosso querido Gabu. Bom, não preciso dizer tantas coisas do Gabu, que ele é um dos protagonistas, a não ser o protagonista, já que ele é o que resolve tudo na porrada e com seus cartões elétricos, e vice-versa. Mas quando o Gabu ativa sua armadura, ele tem seu golpe exclusivo, que é o Trovão Final, que é uma investida onde o Gabu solta raios e um trovão cai na cabeça do dinossauro que paralisa, e o Gabu dá sua investida e carrega uma bola elétrica nos seus chifres e dá uma investida e o Dino é jogado para longe. E isso é até interessante e muito bom. Mas logo depois o Gabu consegue mais um buff com as pedras copiadas. Se você não sabe o que é uma pedra copiada, eu irei explicar. Uma pedra copiada dá um boost de poder para o seu dinossauro. Sim, o mesmo buff que deu para o Saurfagnax, que deixou ele 20 vezes mais poderoso que a sua versão base. Então você tem, tipo, um dinossauro que já era forte com a sua versão, tipo, base com armadura. E você deixa ainda mais forte ainda com a pedra copiada. E isso é mais ou menos o que aconteceu com o Gabu e junto com os outros dinossauros. Mas o Gabu foi o principal e, enfim.
Não é à toa que no episódio onde o Pterossauro Negro foi invocado com as 7 Pedras Cosmos fundidas, que é a criatura mais forte do anime, sem ser o T-Rex Negro, que ele iria comer todo o espaço-tempo e também ele é um ser cósmico, já que ele ia destruir todas as dimensões e tudo mais. E então precisou do Gabu e os 5 dinossauros para fazer um buraco no Pterossauro Negro e lutar contra os dinossauros espectrais, que tinha os poderes das 7 Pedras Cosmos fundidas. E praticamente o Gabu, Ace e Paris fizeram mais ou menos o show, derrotaram o Armatus e a Maximus e o Brontig, só que precisaram de um movimento triplo, assim, um movimento de fusão. Então você tem literalmente um dinossauro que assim, não perdeu tantas vezes e um dinossauro que tem um arsenal incrível, né? Porque não é à toa que o Gabu é um dos protagonistas, então ele tem muitos cartões de movimento, então tá passando aí na tela os cartões de movimento que o Gabu tem e bastante superior a um certo tiranossauro vermelho que gospe fogo. Então vamos ver a opinião do senhor Mark Animes. Muito obrigado, Tascacelo, por ter aceitado meu convite e participar desse vídeo. Agora vamos supor que o Seiya e o Gabu se encontrem e comecem a lutar. Bom, o Gabu base contra o Seiya com a armadura de Pegasus normal, né, a armadura de bronze, daria meio que um empate, já que o Gabu ele tem uma durabilidade muito grande, juntamente do Seiya, porque os dois eles se levantam todas as vezes que eles caem. Mas eu acho que o Gabu ele teria uma pequena vantagem em relação a em suas formas bases, porque obviamente o Gabu tem uma força física maior, porque ele é um triceratopo. Ele tem muitos músculos e também os ataques do Gabu, eles são muito mais fortes do que o Meteoro de Pégaso ou o Turbilhão de Pégaso, ou até talvez o Cometa de Pégaso, mas só da primeira temporada no caso, né? Porque o Dinotector vem só na segunda. Então, eu acho que o Gabu teria uma pequena vantagem sobre o Seiya na forma base. Então, 1 ponto pro Gabu. Agora, o Gabu Dinotector contra o Seiya com a armadura de Sagitário, eu acho que o Seiya ganharia, porque o Gabu, por exemplo, lá na luta contra o Utahraptor, ele ficou tentando acertar o Utahraptor e ficou cansado, porque o Utahraptor é absurdamente rápido. Só que o que acontece? O Seiya, com a armadura de Sagitário, ele já atingiu a velocidade da luz de uma forma muito mais fácil do que na sua forma base. Então, o Seiya, ele poderia abusar disso e poder ganhar do Gabu por conta do cansaço, sabe? Só que o Gabu, ele tem o trovão final. Como o Sascacelo disse, ele é exclusivo para essa forma de Dinotector. Então, o Gabu, ele teria uma leve vantagem nisso. Mas mesmo assim, o Seiya, ele ainda consegue ganhar, porque com essa armadura de Sagitário, ele conseguiu derrotar o Aioria. No caso, ele usou por um tempo e não derrotou, tipo, ele bateu de frente com a Aioria, mas não conseguiu derrotar completamente. Mas enfim, ele derrotou um monte de bicho lá no Senseiya Ômega. Então o Seiya, ele vence nessa batalha entre Dinotector e armadura de Sagitário. Então, 1 a 1. Agora, entre Super Gabu e Seiya com armadura divina, essa batalha aqui não vai ser nem um pouco épica, porque o Seiya vence completamente fácil, porque ele já matou até deuses com essa armadura. Então o Gabu não tem chance alguma contra o Seiya com armadura divina, porque ele já matou deuses. Então vamos fazer aqui uma menção honrosa ao Gabu com 20x de poder, que ele usou uma pedra copiada. E mesmo assim não dá certo, porque mesmo que as pedras copiadas sejam relativamente até que mais fortes do que as pedras normais, mesmo assim o Seiya arrebenta o Gabu, porque ele também atinge a velocidade da luz. Como eu falei antes, matou deuses e é a forma mais poderosa do Seiya. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte pra mais vezes assim, falando sobre batalhas assim. E rapaziada, mudou o fundo dos vídeos. Agora vai ser o fundo que tá passando aí na tela. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu e eu fui!